Em outro ponto, André Luiz vai tocar nesse tema, especificamente no capítulo 6, no item chamado Genealogia do Espírito. Ele finaliza dizendo assim: com a supervisão celeste, porque evolução se dá com supervisão, claro. Quem já alcançou ajuda quem está na conquista. Com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos. Então aqui ele mudou a equação. Era 1,5 bilhão de anos, 15 milhões de séculos. Mas eu gostei disso aqui, porque 15 são 2 semanas. Então, nós podemos ter uma semana de 7 milhões de séculos. É uma semana evolutiva. Gastou 2. Tem alguma coisa aqui. Não sei o quê. Porque aqui começa a trabalhar com grandezas que não estão sob a nossa observação. Como diz o Arago, lá no livro A Gênese de Kardec. Ele diz assim: os ciclos que vocês conseguem observar são aqueles que dizem respeito à vida humana. Ciclo lunar, o solar terrestre, que é o das estações do ano. Mas esses ciclos aqui de milhões de séculos, só os supervisores celestes que estão lá no mundo espiritual observando isso. Então, 15 milhões de séculos. Interessante, né? Para sair de um organismo monocelular, ou de um vírus, e uma bactéria monocelular, até a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Então, 15 milhões de séculos para ele começar a ter pensamento contínuo, ou seja, para ele se tornar um primata. Então é preciso a gente colocar a evolução nesse prisma. Daí a ordem dada ao Adão. O Adão, o ser humano do Gênesis, é o ser humano que está entre a animalidade e a angelitude. O segundo Adão, que é o Cristo, já é o ser na angelitude. Por isso que ele é um padrão. Por isso que ele é um modelo. Por isso que ele é um guia. Como diz Teilhard de Chardin, ele é o ponto ômega. Ele é o ponto para o qual convergem todas as espécies. É claro, porque a bactéria quer chegar aonde? Para onde que ela está caminhando? Para onde? Está indo em direção ao Cristo. Todas as espécies estão em direção a Ele. Ele é o ponto de convergência. É Ele que referencia a evolução terrestre. Por que ele referencia a evolução terrestre? Porque ele percorreu esses caminhos multibilenares, né? Não é multimilenário, não, multibilenário, de bilhões e bilhões de anos. Esses caminhos já foram percorridos. É importante a gente entender esse mecanismo da evolução. Alguém quer fazer um comentário? Uma observação? Não é interessante isso? Então fica a ordem. Essa é a moral, quando se diz, quando Kardec utiliza a expressão senso moral, ele está fazendo referência a uma faculdade espiritual que pode ser sintetizada no seguinte: esse domínio sobre a retaguarda evolutiva. Quanto mais aprimorado o senso moral, mais domínio sobre a retaguarda evolutiva possui o espírito. Quanto maior domínio, mais autonomia. Porque Sócrates já dizia uma coisa interessante. Uma das reflexões que coube a Sócrates foi trazer para a filosofia a investigação sobre a moral, sobre a conduta. Tanto que a filosofia de Sócrates é chamada de filosofia moral. E o que Sócrates vai trabalhar, ao menos nos Gênesis, ali, depois Aristóteles vai desenvolver. Se você faz tudo o que você quer, você não é livre. Você é um escravo. Porque você não tem autodomínio, você não tem capacidade de dizer não a si mesmo. Contenção do desejo é liberdade, porque significa autonomia. A questão é, nesse raciocínio de Sócrates, você só é verdadeiramente livre se você for capaz de resistir a você mesmo.
aos seus próprios desejos, às suas próprias pulsões, aos seus próprios arroubos, senão você não é livre. Você acha que é livre, mas você está totalmente determinado por forças, está sendo determinado por forças impulsivas. Daí, esse raciocínio do Sócrates vai culminar no diálogo que ele tem com a esposa quando ele está preso. Que ela chega chorando e fala assim, eles te prenderam. Ele fala, não, eu sou livre, eu não estou preso, eu sou livre. É claro que ali Sócrates, quer dizer, a esposa estava falando num plano biológico, num plano adâmico. Quer dizer, seu corpo está preso numa cela. Sócrates está conversando num nível moral. Meu corpo está preso, mas eu estou livre. Quem me prendeu aqui é que está preso. Então, levou a discussão da liberdade para um outro patamar. Quem me prendeu está andando aí e acha que está livre, mas não está, porque é escravo de condicionamentos sociais, preconceitos, paradigmas, pulsões, emoções, desejos. Eles são escravos. Eles não conseguem dizer não a toda essa carga de impulso e, por exemplo, tomar uma decisão justa. Não consegue. E Sócrates, que estava fisicamente preso, era absolutamente autônomo. Isso vai acontecer com Cristo, na cruz. Então, nós olhamos para Jesus na cruz e pensamos em prisão. Mas ali está um ser absolutamente livre. Isso é muito interessante. Então, essa ordem aqui não é uma ordem pequena. Dominai sobre. O homem, criado no sexto dia, tem que agora dominar os outros dias. O quinto, quarto, terceiro, segundo. Quanto mais autodomínio, mais liberdade. É o inverso. É um desafio. Bom, deixa eu...